pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de easter eggs e referências de Rick and Morty. Hoje eu vou falar a respeito do episódio Basic Instincts, que é o terceiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty. Então, vamos lá! Então, pessoal, quem assistiu o episódio sabe muito bem que é um dos episódios mais polêmicos, não só por causa das temáticas que são abordadas no episódio, não só porque a Beth tem um relacionamento com ela mesma dentro do episódio, e sim porque foi um dos episódios mais divisíveis. Eu vi muitas pessoas falando que é um dos melhores episódios da série, mas eu também vi muitas pessoas falando que é um dos piores episódios da série, comparando com o episódio do dragão e etc. Então hoje eu gostaria de abordar principalmente essas referências easter eggs e dar uma olhada geral no episódio. Então, começando, né, o nome do episódio, como eu já disse, é Basic Instinct, ou seja, tem a palavra Beth e a palavra Twin, que é a palavra gêmea, e o nome é uma referência a Basic Instincts, né, ou Instinto Selvagem, que é um filme do Paul Verhoeven, que é um filme de 1992 e traz Michael Douglas e Sharon Stone nos papéis principais. E a escolha do título é um pouquinho estranha, né, se a gente for considerar os filmes do Paul Verhoeven. Ele fez Robocop, Total Recall, Starship Troopers e até mesmo Hollow Man, né, o Homem Oco. Todos esses seriam títulos melhores para um episódio de Rick and Morty, mas eles escolheram um filme envolvendo Michael Douglas e a Sharon Stone. A gente vê a imagem de um jogador de golfe na parede, né, a gente vê várias imagens do decorrer da série de cavalos na parede, né, que é justamente a paixão da Beth. A gente vê também, né, que o Jerry gosta bastante de golfe pelo episódio dos Mr. Mystics, então é legal a gente ver um dos hobbies do Jerry colocado na parede. E depois a gente vê o Rick transformado em peru, né, ele chega e se transforma em humano, que remete diretamente ao episódio da temporada passada, Rick and Morty Tanksploitation Spectacular, que é o episódio que o Rick faz um acordo com o governo, ele recebe o perdão presidencial e ele promete, né, que ele vai continuar fazendo aquilo todo ano, então ele de fato tá fazendo. Né, a gente vê que ele tá em forma de peru, aí ele vira um humano, que leva inclusive ao Morty perguntar se ele é um Drácula peru agora, porque ele chega mais ou menos como o Drácula chegava, né, como se fosse um morcego, e aí ele se transformava em humano. O Rick fez mais ou menos isso, só que na forma de peru. E aí o Rick diz perdão à interrupção, né, e fala que eles estão de novo limpos com os federais, ou seja, né, ele continua cumprindo aquele acordo da temporada passada, que é curioso porque eles já mudaram de realidade desde então. Mas, como vocês vão se lembrar, é uma realidade exatamente igual, a única diferença é como eles falam parmesão, eles falam parmesan. E pessoal, eu gostaria de pedir pra vocês, se possível, se inscrevam aqui no canal, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos, com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. O YouTube tá muito esquisito, né, ultimamente, então toda ajuda é bem-vinda. Se vocês puderem, comentem aqui abaixo, curtam o vídeo, que ajuda bastante. E o Rick pergunta se o videogame é um GamePod publiciano, e o Morty responde que é o GamePod XL. Isso eu tenho certeza que é uma referência aos videogames hoje, que tem vários nomes com X, com L. E o Rick chega pelado ali na sala pra jantar com a família, e o Jerry, a gente vê que o Rick ele tá dando um pouco mais de respeito pro Jerry, ele chama o Jerry de patriarca, né, que é óbvio que é ironicamente, né, que o Rick falou, mas ele deixa o Jerry dar o brinde dele. Normalmente ele já teria cortado o Jerry, já teria feito alguma piada, mas pelo menos parece que ele tá tolerando um pouco mais o Jerry do que o normal. E as duas Beths já começam o episódio com bastante química, mesmo antes, né, do Rick chegar em casa. As duas Beths já estão conversando, já estão dando risadinhas, etc. Então eu não sei o quão premeditado pode ter sido esse relacionamento entre as duas, né, como a gente é levado a crer no final do episódio, que parece que tudo foi um plano do Rick. E o Jerry se refere à Beth doméstica, né, que é a Beth que a Summer chama de Beth doméstica, como a Beth que me escolheu, né, ou seja, ele não gosta tanto da Beth espacial porque foi a Beth que não escolheu, né, digamos assim, foi o lado da Beth que decidiu se divorciar do Jerry, e ele fala que ele se mataria e etc. No final do episódio ele nega que ele faria isso, e de fato a gente sabe que ele não faria isso, porque eles já se separaram e o Jerry não se matou. Inclusive o Jerry arrumou uma namorada alienígena, que eles tiveram que batalhar ali contra os inimigos dela, então a gente sabe que essa foi uma ameaça meio vazia, como de fato ele confirma no final do episódio. E a Beth espacial cita TARDIS, que é uma sigla de Doctor Who, que significa Time and Relative Dimension in Space. Também é chamado de a nave ou a caixa, é aquela caixa telefônica basicamente que o Doctor Who usa para viajar no espaço e no tempo. E nessa cena, né, da cozinha, a gente já vê a garrafa de vinho do Rick, né, que o Rick guarda no final do episódio. A gente vê que na garrafa tem um V e um planeta.
eu não sei, e a garrafa tem um formato meio estranho. Meu pai tinha uma garrafa dessa num barzinho que a gente tinha lá em casa quando eu morava em Araraquara. Então eu já vi garrafas assim, mas eu não sei exatamente qual é o significado. No final do episódio dá a entender que tudo isso foi planejado pelo Rick, mas como eu disse, né, já no começo do episódio a gente vê uma química muito grande entre as duas, uma estralando as costas da outra, e a gente vê que a Beth Espacial consegue só com uma picadinha, né, na nuca da nossa Beth fazer ela falar francês. Eles falam Venusian, né, ou venusiano na série, mas é basicamente o francês que ela fala, justamente porque a atriz Sarah Chalke, né, que é a atriz que interpreta a Beth, ela fala francês. Então acho que eles deram uma liberdade ali pra atriz explorar um pouquinho esse lado dela. E a Beth canta uma frase, né, em francês, que é justamente uma frase da Canção do Major General de 1879, e essa música faz parte de uma ópera cômica criada pelo Gilbert e Sullivan, que é a ópera Piratas de Penzance, ou o nome mais comum no Brasil, Escravo do Poder, e essa obra ficou em cartaz mais de 100 anos na Inglaterra e deu origem a um filme em 1983, e os autores, né, o W.S. Gilbert e o Arthur Sullivan, eles foram compositores entre 1871 e 1896, e eles escreveram 14 óperas cômicas. Aí a gente vai pro videogame ultra realista. Num primeiro momento eles não tinham aumentado muito o nível, né, do realismo ali dentro do jogo. E a gente tá basicamente vendo o jogo Asteroids, eles estão atirando pra tudo que é lado, né? Lembra bastante o jogo de 1979, criada pela desenvolvedora Atari. E a tela tem vários símbolos ali que eu particularmente não consegui encontrar significado. Eu não sei se é porque eu não manjo muito de videogame ou se simplesmente eles escolheram símbolos aleatórios, mas se alguém souber, digam aqui nos comentários. E os settings, né, parece que quanto mais realistas eles vão ficando mais chatos. A gente vê que na vastidão do espaço não existem tantos asteroides assim, né, então eles não encontram basicamente nada pra destruir. E o Morty grava uma mensagem pro filho dele, pra mim foi um dos momentos mais engraçados do episódio. Aleatoriamente ele grava uma mensagem pro próprio filho, né, porque ele tá no espaço, mais ou menos o que acontece no filme Interestelar. E é importante a gente lembrar que o Morty tem na verdade 2 filhos. Não só ele tem o Naruto, né, que é aquele bebê incestuoso ali que a gente viu na temporada passada, como a gente tem também o Morty Jr., né, do episódio Raising a Zorpazorp, que é um episódio da primeira temporada. E o Naruto não só é citado também no final do episódio, como ele também já apareceu em 2 episódios diferentes. Ele aparece em Rick Dependency Spray e alguns episódios depois no Jerry's Goltron Rickvangelion, ou Goltron Jerry's Rickvangelion, é o nome do episódio. E no quarto da Beth a gente vê novamente fotos de cavalo, né, e os caras não conseguem deixar o Jerry em paz. A gente vê que até dormindo ele é meio fracassado, né, ele tá dormindo em posição fetal ali na cama. E eu gostaria nesse momento de parabenizar as animações, eles estão mudando bastante o estilo de episódio para episódio. A gente vê que eles usaram bastante neve nesse episódio, o momento que a Summer descobre as duas Beths conversando, uma estralando a costa da outra, né, as duas tendo um clima ali, quase se beijando. Eu achei uma cena muito bem animada, e a transição, né, dela com a cara de assustada pra cena do videogame foi excelente. Eu dei risada alto, né, quando eu assisti pela primeira vez. E a gente vê que o próximo videogame é uma zoeira com Street Fighter, que é Getting a Street Fight, que seria arrumando uma briga na rua, ou até indo pra uma luta de rua. E é engraçado a gente olhar os modos do jogo. A gente tem uma versão sem calças, que aparentemente os lutadores lutam sem as calças. Tem uma versão Meth, que em inglês é metanfetamina, então provavelmente os lutadores vão estar drogados. E uma versão onde só tem tapas, né, a versão Slappers. Obviamente Slappers significam algumas outras coisas também, pode significar uma mulher promíscua, mas eu acho que nesse sentido eles estão dizendo que é um modo que você só pode lutar com tapas. E os lutadores, né, eles são Kick Puncher e Tube Steak. Kick Puncher, eu não sei quem aí assiste Community, um salve aí pros fãs de Community. Kick Puncher é uma série de filmes dentro do universo de Community que o Abed e o Troy gostam bastante, inclusive eles se fantasiam de Kick Puncher. Eu não li o nome quando eu vi o episódio pela primeira vez, mas depois, né, que eu fui preparar esse vídeo, quando eu vi Kick Puncher ali no canto, eu falei, pô, excelente sacada, né, do Dan Harmon colocar não só um elemento de Community, como 2 elementos de Community dentro desse episódio, como vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Então, eu achei o melhor easter egg do episódio, porque tudo que gira em torno de Community, na minha opinião, é brilhante. E os 2 personagens, na minha opinião, parecem o Ken e o Blanca, né, do jogo Street Fighter. E o Jerry, né, ele vai montar o quebra-cabeça em forma de cavalo, e eu acho que é um quebra-cabeça da infância da Beth, provavelmente, né, até porque pro Jerry conseguir montar um quebra-cabeça, provavelmente é feito pra uma criança.
E as duas Beths, né, flutuando no espaço, pelo menos me lembraram o filme Gravidade com a Sandra Bullock e com o George Clooney, pelo menos em termos visuais. E na estação espacial da Beth eu vi uma cena um pouquinho curiosa, a gente vê garrafas semelhantes à garrafa de vinho que a gente viu ela tomando no decorrer do episódio. Então será que a própria Beth espacial não levou aquela garrafa? Será que o Rick não guardou porque ele reconheceu a garrafa e entendeu o que a Beth espacial estava tentando fazer? Talvez seja isso, talvez ele não tenha diretamente influenciado, talvez ele tenha percebido o plano da Beth espacial. E tem uma foto antiga da família, é até curioso a gente olhar essa foto nessa realidade e imaginar quem será que são essas pessoas, né? Porque eles já mudaram tantas vezes de realidade, pode ser que o Jerry não seja o mesmo, o Morty com certeza não é o mesmo, porque a gente vê que a Summer tá um pouquinho menor, né? A Summer ainda não deve ter os 17 anos que ela tem hoje. Mas essas coisas eu acho que nem a série tá ligando mais a essa altura, né? A gente partiu do princípio que todo mundo tá na realidade que deveria. Isso aconteceu no primeiro episódio dessa temporada. E a gente vê também uma mão, um braço, um busto ali, tudo de metal, o que leva a gente a crer que essa Beth espacial talvez seja mais máquina até do que a gente imagina, ou que ela tá fazendo experimentos ali, né, pra conseguir reforçar ainda mais. E a gente vê quando elas retornam, né, o Morty descobrindo, pra mim foi mais engraçado ainda do que a cena da Summer descobrindo, porque ele quase quebra a quarta parede, ele olha pra câmera, aí muda pra cena do videogame e dá a entender que ele não quebrou a quarta parede, que ele tava somente olhando pra tela do videogame, por coincidência, pra tela da televisão. Eu achei uma cena muito boa. E a Summer e o Morty têm uma conversa muito interessante. Eu sempre gosto dos momentos entre os dois. Eu gostaria que eles saíssem em algumas aventuras, né, pra resgatar o avô de repente. Eu acho que os diálogos entre os dois funcionam muito bem. E o relógio, né, da garagem do Rick, como sempre, parado nas 2 horas da tarde. E teve uma referência que eu percebi, que eu não sei quem mais percebeu. Eu particularmente não vi absolutamente ninguém falando a respeito. Tem uma cena que pra mim é uma referência ao Tywin Lannister e o Jaime Lannister conversando em Game of Thrones. É uma cena clássica, inclusive quando o ator teve que de verdade, né, tirar a pele de um cervo ali, a produção ensinou ele a fazer, chamou um açougueiro pra ensinar o ator Charles Dance a fazer aquilo, né, que é uma cena muito legal que ele tá... Oh, caralho. Que é uma cena muito legal que ele tá com a camisa, né, arregaçada, igual o Rick tá nessa cena. E a gente tem exatamente a mesma cena dele mexendo no animal, assim como o Rick tá mexendo na baleia. A gente tem o Tywin Lannister mexendo ali no cervo, né, tirando a pele do cervo. E até a temática é relativamente semelhante, lembrando os acontecimentos de Game of Thrones, né, do Jaime com a Cersei. Então faz total sentido essa conversa. E eu acho que é claramente uma referência a Game of Thrones. E depois a gente vê as duas conversando no telhado e elas perguntam quem é o Culkin favorito, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas existe o Macaulay Culkin, né, que fez vários clássicos, Esqueceram de Mim, fez O Riquinho, fez Meu Primeiro Amor, e ele é irmão do Rory Culkin, que é o menos conhecido, né, dos Culkin. Ele fez o filme Pânico 4 em 2011 e fez também alguns grandes seriados. A gente tem a tia deles, que é a Bonnie Culkin, que fez inclusive a mulher do John McClane no filme da semana passada de Rick and Morty, que é o filme Duro de Matar. Então mais uma referência ao filme da semana passada. E a gente tem finalmente o Kieran Culkin, que é o meu favorito também a essa altura, porque ele faz a série Succession, que é uma das melhores séries da atualidade. Ele faz o Roman Roy, né, o nome da família. Ele é o filho mais novo do Logan Roy, que é o magnata e etc, é um dos personagens principais e o meu personagem favorito em Succession. E não só isso, tem mais um fator interessante envolvendo o Kieran Culkin. Ele participou de 2 episódios da 3ª temporada de Solar Opposites, que é uma série, digamos assim, irmã, né, irmã não dos mesmos pais, né, somente o Justin Roiland é pai de Solar Opposites, digamos assim. Então pode ser uma referência, pode ser uma piscadinha por Kieran Culkin. E a música favorita das duas da Britney Spears é Work Bitch, que foi uma música lançada em 2013 do álbum Britney Jean, que é o 8º e penúltimo álbum da Britney Spears. Então é até curioso a música favorita da Beth, que é uma mulher de mais idade, né, digamos assim, ser uma música tão recente da Britney Spears. E tem mais um detalhe bem sutil, o vape que elas estão usando parece refletir os pensamentos dela, porque a Beth espacial, quando assopra, sai um dedo do meio, né, que é basicamente o que ela tá pensando a respeito da família, e quando a Beth tá falando do Jerry, tá falando que ela é casada, ela solta a fumaça e a gente vê a cara do Jerry aparecendo. É mais um detalhe bem sutil, que é até difícil de perceber, né, quando a gente tá assistindo, mas que traz mais uma camada pra esse episódio. E depois a gente vê aquelas espadas gigantes, né, que obviamente é uma referência ao Cloud Strife
do Final Fantasy VII em diante, que é o cara ali tentando, nem conseguindo erguer, né? Existem vários vídeos, inclusive no YouTube, mostrando, né, que ele jamais conseguiria erguer uma espada daquele tamanho. E o videogame parece ser mais inteligente e interativo do que parece, porque quando eles falam pro Jerry jogar um jogo aleatório, surge um jogo falando a respeito de uma mulher que tá tendo um caso com outra mulher escondendo do marido, que é exatamente a situação que eles estão vivendo. Aí as duas, né, estavam num holodeck que parece até o Cerebro ali, né, do Professor X, mas é um holodeck de Star Trek, que é mais uma referência também de forma indireta à Community, porque o Abed e o Troy têm um holodeck na casa deles também. Eles têm um quarto que é muito engraçado, né, eles dividem um quarto e eles deixam um quarto vazio pra ser a sala do pensamento ali dos dois, pra eles jogarem os joguinhos deles. E as duas viveram um San Junipero nesse período, que é o quarto episódio da terceira temporada de Black Mirror, onde as pessoas vão pra uma realidade paralela ali, né, numa realidade virtual, né, digamos assim, pra viver uma vida paralela. E a Beth Espacial fala que ela tem todas as armas do Predador, mais uma referência não direta, né, ao Duro de Matar, mas também é um filme do John McTiernan, né, então parece que eles estão fazendo uma sequência bem interessante, né, fazendo várias referências ao episódio anterior. E o Predador a essa altura já possui 5 filmes e 2 filmes derivados, né, contra o Alien, 2 crossovers, digamos assim, com a saga Alien. E o último filme, inclusive, chegou alguns meses atrás no serviço de streaming Star Plus aqui no Brasil. E nesse momento a Beth admite, né, a Beth Espacial diz abertamente que ela dormiu com a Beth doméstica, e o Jerry levanta, tem um flashback e acaba entrando em um tatu ali. E a gente vê, né, que o Rick e o Jerry têm um relacionamento um pouquinho mais profundo do que a gente vê. A gente vê que o Rick tem uma tatuagem dele e do Jerry como águias, e que foi ele que instalou aquilo no Jerry porque o Jerry queria se proteger. E o Rick critica a Mulher Maravilha 1984, que é uma crítica que eu concordo plenamente. É um dos filmes mais decepcionantes aí dos últimos anos. E o jogo das escolhas, né, que eles têm que ficar digitando ali numa tela preta, é um jogo que eu inclusive já tive no computador, que você vai digitando as opções, né? Ah, eu quero andar pra frente, eu quero entrar ir pra esse lado. É um jogo de múltipla escolha, né, que eles estão zoando justamente porque essas coisas bem de sopetão assim aconteciam no jogo, do nada você descobria que você tinha morrido. E o Morty tem mais um momento de quase quebrar a quarta parede nesse episódio, quando ele diz: pô, quantos dias de ação de graça a gente já teve? Parece que milhões a essa altura. Novamente, né, zoando esse fator, né, deles nunca envelhecerem dentro da série. Imagina, né, se ele visse o Bart e a Lisa Simpson. E Rick cita Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme brilhante do Michael Gondry, escrito pelo Charlie Kaufman, estrelado pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet, que é um filme muito bom que eu já recomendei várias vezes aqui no canal, e é basicamente o que as duas estavam querendo fazer nesse momento, apagar o relacionamento entre elas. E o Jerry acorda, né, e o Rick chama ele de Deus Ex-Husband, que seria um Deus Ex Machina, né, que é quando alguma coisa que não foi sedimentada muito a fundo ali acaba salvando o dia, né, uma situação muito difícil de escapar, acaba sendo salva por uma coisa que não tinha sido estabelecida, e é mais ou menos isso que acontece aqui. Quando o Rick vai girar a chave ali, vai ligar os Morty's Mind Blowers, né, que já apareceram no 8º episódio da terceira temporada, o Jerry simplesmente sai do seu casulo. E a Beth Espacial questiona, né, se o Jerry não estava traindo ela com a Beth doméstica, né, se ela for a versão real. Eu não vou entrar nesses detalhes também a essa altura do vídeo, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo somente abordando essa temática da Beth com a outra Beth. E o Jerry cita também o conto de Aya, né, o Handmaid's Tale, que é baseado em um livro, é uma série, como vocês todos sabem, né, do Hulu, que acabou sendo uma observação bem perspicaz, né, do Jerry. E a cena da Summer, do Morty e do Rick ouvindo tudo que tá acontecendo, pra mim, também foi muito boa, né? A comédia desse episódio funcionou muito bem em alguns momentos, mesmo que eu não tenha achado um dos episódios mais engraçados. E o Morty fala sobre Discovery Channel, que curiosamente agora é praticamente a dona de Rick and Morty, né? Porque eles são quase que donos da Warner, por causa do David Zaslav, e a Warner é dona da Adult Swim. E a Beth Espacial faz também uma referência ao Naruto, que é o filho, né, do Morty, que tá flutuando aí no espaço, como a gente já viu, eu já citei até aqui no vídeo. E o Rick guarda a garrafa de vinho que as duas tomaram em uma geladeira invisível na cozinha, dando a entender, né, que ele planejou tudo aquilo, mas como eu disse, ainda tá no ar. E lá a gente vê uma garrafa que tem um Morty dentro, com um triângulo invertido, que pode ser um símbolo Illuminati ou pode ser um símbolo de várias outras coisas. A gente vê uma caixa dos Mr. Mystics, que também é muito engraçado, e a gente vê várias das garrafinhas, né, que ele usa pra tomar, e tem uma garrafa com um botão de pause, start e stop. E a gente vê na cena pós-crédito que o Jerry tenta aí a Jerry Abory,
ele é barrado, né, porque ele já tem uma política pra evitar que aquilo aconteça, porque o Jerry tá tentando fazer mais ou menos o que as duas Beths fizeram, só que ele vai lá e somente dá um selinho em outro Jerry e já parece estar satisfeito, fala, ah, beleza, tchau, tô indo embora. Então, pessoal, esses foram todos os easter eggs e todas as referências que eu consegui encontrar nesse episódio. Se teve alguma referência que eu não encontrei, podem dizer aqui nos comentários. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.